Fala, fiel torcida corintiana, sejam todos bem-vindos à TV Diário do Timão. Vamos para as notícias do Corinthians do dia de hoje. Toca a vinheta, produção. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Maria, conclusão na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, bateu lá. De cabeça, Vladimir, o zagueiro, tentou, Basílio. E para você que está chegando agora em nosso canal, seja bem-vindo. Não deixe de se inscrever em nosso canal, estamos com a meta para chegar a 100 inscritos, estamos começando. A ideia é transmitir os jogos para vocês, então a gente precisa de um número que o YouTube exige para que a gente consiga fazer essa transmissão. Solta o dedo no like, compartilhe o nosso canal com seus amigos, com seus vizinhos, um canal de um coração corintiano para milhões de corações corintianos. E vamos às notícias do Esporte Clube Corinthians Paulista. Fiel, na noite de ontem, o CORE reuniu seus conselheiros trienais e vitalícios para votar ao afastamento do presidente Augusto Melo. Enfim, estamos tendo alguns dias de paz. Por que eu digo de paz? E por que eu digo alguns? Porque o Augusto Melo ainda não foi impeachmentado. Ele não foi afastado definitivamente. É bom deixar isso claro. Ontem, os conselheiros vitalícios, que são conselheiros até o último dia da vida, e os conselheiros trienais, que são conselheiros que são renovados a cada 3 anos, eles votaram pelo afastamento do presidente Augusto Melo. Nós tivemos um que se negou a votar, que foi o sobrinho do Augusto Melo, que é conselheiro, e o presidente do CORE, que é o delegado Dr. Romeu Tuma Júnior, que se absteve. Como presidente do conselho, ele informou que ele acharia interessante ele se abster e não participar de votação. Então vamos lá. Tem gente achando que o Corinthians já se livrou do Augusto Melo. Pelo contrário, ele está apenas afastado. Nós temos, o Corinthians, o Conselho Deliberativo, ele tem um prazo de até 60 dias para convocar uma assembleia, convocar todos os sócios, para que os sócios aí sim votem o impeachment definitivo do Augusto Melo. Enquanto isso, o primeiro vice de futebol, o Augusto Stabile, que eu digo que já passou por todas as correntes do Corinthians, já tentou ser presidente, desde do seu Dualib, ele vem apoiando A, B ou C, se envolvendo de alguma forma nas gestões. Esse cara, Augusto Stabile, ele foi eleito junto com Augusto Melo, como primeiro vice-presidente de futebol. Com o afastamento do Augusto Melo, ele assumiu. Não se sabe por 15 dias, 30 dias ou 60 dias. Um prazo de até 60 dias. Hoje ele deu uma entrevista coletiva de em torno de 50 minutos, informando as suas decisões iniciais, De cara ele já deixou claro que Fabinho Soldado continua, mesmo Fabinho Soldado tendo sido contratado por Augusto Melo. Todo mundo sabe que Fabinho Soldado é um gestor de futebol de carreira, não tem vínculo com o clube, ele é empregado do clube, carteira assinada, é um profissional contratado para gerir o futebol do clube. Ele informou que já ligou para o Fabinho, deixou o Fabinho tranquilo, o trabalho continua, Dorival Júnior continua. Ele informou de cara que ele não vai mexer no futebol do Corinthians. Que o foco principal é organizar o Corinthians. Financeiramente falando, e administrativamente falando, e juridicamente falando. A palavra que ele mais usou foi união. Esse é um momento de união, de unir todas as correntes políticas do clube, todas as ideias, e que todo mundo se una em prol de uma única coisa, em prol dessa nação chamada Esporte Clube Corinthians Paulista. Então, ele foi questionado sobre os novos diretores, sabendo que a primeira mudança que ele fez foi trocar o diretor de comunicação. Primeira mudança que ele fez. Ele foi questionado sobre os diretores, ele informou que até a próxima segunda-feira, o início da semana que vem, ele vai informar todos os diretores. Uma notícia que eu gostei muito é sobre o Vinícius. O Vinícius, que foi diretor de marketing e foi demitido pelo Augusto Melo com o argumento de que era contenção de despesa, ele está possivelmente voltando ao Corinthians. O Vinícius está de férias, está fora do Brasil, está viajando com sua família, e o Stabile informou que ligou para o Vinícius e falou que ia precisar dele. Quando ele retornasse de férias, ele prometeu o Stabile ir ao Corinthians e conversar com o Stabile. Outra notícia boa: Rosalá Santoro,
o cara que estava organizando as finanças do Corinthians, que iniciou a gestão com Augusto Melo, ficou até meados de maio de 2024 na direção financeira do clube, já esteve hoje em reunião com o Stabile, informando que ele vai ajudar. O estatuto do clube não permite que o Rosalá volte, porque o estatuto diz o seguinte: se você esteve em um cargo do clube, você não pode retornar para o mesmo cargo em menos de um ano. Tá? Então, se ele saiu, em menos de um ano não, em menos de 2 anos, desculpa. Se ele saiu em maio do ano passado, ele não pode retornar ainda esse ano. Ele pode ajudar de outra forma, tá? Mas cargo de diretor financeiro ele não pode ter. Mas já só de saber que o Rosalá Santoro estará ajudando um cara super experiente, um cara que já foi diretor de diversos bancos, um cara que entende muito de finanças, um cara que estava equacionando as finanças do Corinthians no início da gestão do Augusto Melo. Só de saber que ele está voltando e que ele pode ajudar o Corinthians, eu já fico feliz, já fico tranquilo, porque é um cara muito sério. É um cara muito sério e vai ajudar demais o Corinthians nessa situação que a gente está vivendo. Como eu falei, a primeira mudança que o Stabile fez dentro do futebol do Corinthians foi a mudança do superintendente de comunicação. Sai Thiago Maranhão, que vinha fazendo o trabalho junto com Augusto Melo, e entra o ex-diretor de comunicação da CBF, Vinícius Rodrigues. Lembra daquele cara que tirou o gatinho do balcão numa coletiva de imprensa da seleção brasileira? Que ele teve essa infeliz ação. Um pobre do gato lá em cima do balcão, ele foi lá, pegou o gato pelo couro do gato assim, jogou no chão. Depois disso, nunca mais a seleção brasileira foi a mesma. Né? Fica maltratando o bicho. E ele fez isso com todos os repórteres lá, gravando o cara. Muito inteligente ele, né? Pois é, esse cara, né, Vinícius Rodrigues, será o novo superintendente de comunicação do Corinthians. E ele trouxe hoje uma informação que eu achei muito importante. Tudo que envolve a gestão do clube e a política do clube será tratado dentro do auditório do Parque São Jorge. Em nenhum momento, algo que esteja no tocante da administração do clube, do jurídico do clube e da gestão do clube e da política do clube será tratada ou no CT ou na Neoquímica Arena. As únicas coletivas, reuniões que usarão os espaços do futebol do Corinthians serão quando o assunto for futebol. Aí sim, as coletivas serão no Centro de Treinamento Joaquim Grava ou no auditório da Neoquímica Arena. Isso é muito importante, porque o insano do Augusto Melo queria dar uma coletiva, né, depois do seu indiciamento da Polícia Estadual de São Paulo do caso Vaidbet, no centro de treinamento. E a informação que nós temos é que o Fabinho Soldado não deixou ele fazer essa coletiva dentro do centro de treinamento. Para você ver a expertise do cara. Um problema sério, o cara é indiciado pela polícia por roubo, por furto, lavagem de dinheiro e associação ao crime organizado. E ele marca uma coletiva, ele chama a imprensa para dar uma coletiva no centro de treinamento. Onde a equipe está lá treinando, ele quer misturar a política do clube, a ação temerária dele, com o futebol. Esse é o Augusto Melo. Amador. Totalmente amador. Então hoje jogaremos a última rodada da Copa Sul-Americana. Jogaremos contra o Huracán em Buenos Aires. Chances muito importantes do Corinthians classificar. Se a gente ganhar do Huracán, a gente já classifica em segundo lugar, mas para os playoffs. A gente vai esperar o clube que fica em terceiro, o melhor terceiro colocado da Sul-Americana. Isso é muito chato. Se o Corinthians ganhar do Huracán por 4 gols de diferença, aí o Corinthians passa o Huracán até no saldo de gols e classifica aí em primeiro lugar. E não precisa ir a esse tal de playoffs contra o terceiro melhor colocado da Copa Libertadores. Então, o time está escalado. Já, às 21h30 começa o jogo. Memphis Depay está de volta. A escalação do Corinthians é a seguinte. Hugo no gol. Félix Torres, graças a Deus, na lateral direita. Isso mostra que nem Mateuzinho está agradando o técnico Dorival Júnior. A zaga com o Ramalho e com o Cacau, lateral esquerdo, Angileri. Mais uma vez eu agradeço. Dorival Júnior, muito obrigado por você não colocar Maicon para jogar de primeiro volante. Raniel está escalado como primeiro volante para jogar logo mais. À frente do Raniel está o Martínez e o Breno Bidon. Aberto de um lado, Memphis Depay. Aberto do lado direito o Carrilho e centralizado à frente o Romero. Vamos para cima, nós temos total condições de ganhar esse jogo com 4 gols de diferença. Vale a pena lembrar que o Huracán entrará em campo com time reserva. O Huracán se classificou nesse final de semana para a final do torneio
apertura para a final do Campeonato Argentino. O Huracan tem 52 anos que não ganha o Campeonato Argentino. Veja como é importante essa final para o Huracan no sábado. O Huracan vai jogar a final sábado, então o técnico já anunciou que vai entrar com o time reserva. Mais uma chance para a gente enfiar 4 gols nesse time e classificar de uma vez por todas em primeiro lugar na nossa chave. Tá certo? Depois tem um pós-jogo e vamos que vamos, vai Corinthians e salve Jorge. É nóis. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Aqui tem um bando de loucos por ti, Corinthians. Na boca do gol, tentou, Basílio de cabeça, tentou, vai